Por que eu não quero ter filhos? Por que não? Gente, claro, calma, né? Daí não vai nem ter vídeo, calma. Assim, eu acho super válida essa resposta, tá? Até pra quem, assim como eu, não quer ter filho, se for perguntar pra vocês, eu acho super válido falar por que não. Esse vídeo aqui, inclusive, não é pra me justificar. É pra, principalmente pra quem, assim como eu, possa estar passando pelo momento que eu passei de descoberta de não querer ser mãe, pra que essas pessoas possam se identificar, sabe? É mais nesse sentido, assim, esse vídeo. Gente, lembrando que esse vídeo é sobre mim, sobre o momento de descoberta que eu tive e o que me levou a eu, Luaninha Sabrina Canitz, decidir não querer ser mãe, tá? Então é sobre mim. Peço respeito. Até o dia em que eu comecei a pensar sobre isso, assim, e entender que eu não queria ser mãe, até esse dia eu achava que eu queria ser mãe. Tipo, eu queria ter uma menina, eu achava o nome Martina super bonito, sabe? Era aquela coisa, tipo assim, meio automática pra mim. E no dia que eu comecei a refletir sobre isso, começou assim. Eu comecei a pensar, será que eu quero ser mãe? Na minha infância, em infância de meninas em geral, a gente brinca de boneca, de mamãe e filhinho. Então é uma coisa que acaba vindo enraizado na gente, sabe? Então, eu acabei entendendo que era uma coisa que, tipo, só cresceu ali comigo, uma coisa automática da vida que a gente aprendeu e que não era uma coisa que eu realmente queria. E eu associei muito ao insight que eu tive no meu processo de autoestima, especificamente em relação aos meus peitos pequenos. Vou só retomar aqui pra vocês entenderem. Eu entendi que não é que eu odiava meus peitos pequenos e eu queria, era uma vontade minha, colocar silicone. Não, eu cresci vendo imagens, mais especificamente lá as paniquetes, né? Foi um momento assim que eu fui super influenciada a achar feios meus peitos pequenos e achar que eu seria bonita se eu colocasse silicone. Eu fui influenciada. Cresci vendo imagens que me levaram a querer isso, não era uma vontade minha genuína, entende? E aí eu comecei a pensar, né, em motivos que me levariam a não querer ser mãe. O primeiro motivo é que assim, eu vivo, e não é nenhuma fase, eu realmente vivo para realizar os sonhos da minha menina Luana e curar os traumas e feridas dela, tá? Então, assim, eu quero viver minha vida basicamente, assim, pra isso. E eu não me sinto adulta, gente. Não sei se essa é a palavra certa. Mas eu até quero fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Eu me sinto uma jovem menina, digamos assim, sabe? Então, eu tenho muitos sonhos e vontades e eu quero viver a minha vida, usar a minha energia e o dinheiro, né, que eu tiver para essas minhas vontades. Aí vem aquele pensamento, aquele sentimento, e se tu pensar isso, tá tudo bem, porque eu mesma já me senti isso. Egoísta. Eu sou egoísta demais pra ter filhos, eu acho. Eu acho que é isso, sabe? E tá tudo bem. O segundo motivo é, como eu disse, né? Me sinto uma jovem menina, não me sinto tão adulta assim. E não é que eu tenho problemas com responsabilidades, tá? Mas responsabilidades, assim, muitas vezes me assustam. Mas eu sou uma pessoa responsável, tá? Que fique bem claro aqui. Mas, se a gente for parar pra pensar, ser responsável por uma vida não tem nada que se iguala a a essa responsabilidade, gente. Não existe, não tem nem como mensurar, entende? Assim, pensando pelo lado coração, eu acho lindo. Tipo, imaginar o quão incrível é o nosso corpo para gerar uma vida, para carregar uma vida, para alimentar uma vida. Eu acho isso incrível, sabe? Agora, falando racionalmente, ser responsável por uma pessoa, um ser humano, é é muito, sabe? Eu acho assim, pra mim. E o terceiro e último motivo, ele é mais baixo astral, assim, tá, gente? Eu ia falar, o mundo tá acabando. O que que acontece, tá, gente? Temos que ser realistas. O mundo, daqui pra frente, é só pra trás. E eu tô rindo pra não chorar. Então eu penso assim, tá? Será que vale a pena? Tô falando de mim, gente, de novo. Tô falando de mim. Eu penso, será que vale a pena eu ter um filho, uma filha, enfim?
que vai viver nesse mundo que a gente, por um lado, sabe que vai ficar muito crítico, e por outro lado, a gente nem sabe o que pode acontecer de horrível, sabe? Em vários aspectos, eu tô falando. Então, assim, isso é uma coisa que me pegou muito, assim, também. E esses foram os motivos, assim, que fizeram entender. Tá, então, eu não quero ter filhos. E aí veio uma grande questão. Agora eu preciso falar com o Felipe. Estamos juntos há 4 anos, na época, né? Vamos fazer 5. E eu sei que isso é uma questão super importante no relacionamento, alinhar expectativas. Então eu confesso que eu fiquei super receosa, tá? Nossa, como é que eu vou falar? Eu tava pensando assim todo dia. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? E foi uma coisa muito aleatória que eu pensei assim, vou falar agora. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, Felipe, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu não quero ter filhos. E foi muito louco, gente, por isso que assim, eu brinco, né? Brinco não, mas eu digo, a gente é uma gêmea, gente. Porque ele falou assim pra mim, foi uma coisa que eu não esperava. Ele falou assim pra mim, sabe que eu tava pensando sobre isso nesses últimos dias também? Aí eu falei, vem cá, dá um abraço. Foi realmente isso. Assim, foi um alívio, confesso, né? Porque temos as mesmas. Pensamos da mesma forma, enfim. E assim, gente, algo muito importante, tá? Que nós também compartilhamos. A gente pode mudar de ideia, gente, tá tudo bem. Posso mudar de ideia daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10. Eu tenho. Nós temos, na verdade, a mesma idade, né? Ele fez 28, eu faço 28 em abril, tá? Temos praticamente a mesma idade, então a gente pode mudar de ideia, mas entendemos que não é algo que está nos nossos planos, como muita gente tem, né? Ah, eu pretendo ter filho com tal idade, por exemplo, né? Tem aquela vontade, e não é um sonho, porque pra muita gente também é um sonho, né? Que daí já é mais do que uma vontade, do que um planejamento de vida, é um sonho, assim, também não é isso que significa para nós. Mas podemos mudar de ideia. E cá entre nós seria um avatar, né, gente? Porque eu tenho 1,84 m e ele tem 1,96 m. E aí, eu achei importante também compartilhar com a minha mãe isso, porque eu sou filha única, né? E eu também confesso que eu fiquei com um pouco de receio de contar pra ela, mas foi super natural, assim, que eu falei. E ela me entendeu. Ela falou, não, eu te entendo, filha, né? Tá tudo bem, as coisas não tão fáceis. Enfim, ela super entendeu. E o mais incrível é que, assim como eu considero a Brisa minha filha, ela considera a Brisa como a neta dela. Teve uma situação que foi muito engraçada, gente. Sabe aquelas tias inconvenientes? Teve uma tia minha que foi vó e maravilhoso pra ela, incrível, assim, é uma tia que eu não tenho muito contato, a prima eu também não tenho muito contato, moram longe, às vezes ligam pra minha mãe. Ela foi vó e show, sabe? Gente, eu acho lindo quem quer ter filhos, sabe? Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, digamos assim, nada disso, isso é muito importante falar. E eu sinto que às vezes as pessoas podem pensar, nossa, eu nem vou contar pra ela porque ela vai achar nada a ver. Gente, claro que não, eu acho, de novo, eu acho incrível. Aí a minha tia, essa ligou pra falar, pra conversar com a minha mãe, era aniversário, eu acho. E, e aí a minha mãe falou, ai, como é que tá tua netinha e tal. E a minha tia falou bem assim, e tu, quando... Eu ouvindo no fundo, né? Quando a Luana vai te dar um netinho? E eu já assim... Sendo que ela me segue, detalhe, e eu já tinha falado sobre isso no Instagram, tudo bem. Aí a minha mãe, era chamada de vídeo, mostrou a Brisa, minha cadelinha, e falou, tá aqui a minha netinha, ó. Gente, isso foi, eu nunca esqueço desse dia, foi maravilhoso, assim. Então a minha mãe entende isso, respeita também o meu amor pela Brisa, sabe? Que é um amor de mãe. E aí não quero nem entrar nesse assunto, porque eu acredito sim em ser mãe de pet, pai de pet, mas enfim, não quero entrar nesse assunto. E é isso, assim, gente. Foi muito libertador de verdade entender isso. E assim, eu sei que muita gente pode achar que é tipo, sei lá, querer ser dono da verdade, principalmente quem quer ou quem já tem filhos. E não é isso, gente. Não é tipo, tu tá errado, eu tô certa. Isso é sobre a minha experiência, sobre as minhas expectativas, os meus desejos, sobre a minha vida. E eu só quis compartilhar aqui com vocês, tá? Então, cada um tem sua vida, suas vontades, enfim. E é isso, gente. E que bom que a gente pode mudar de opinião, né? Assim como eu já mudei, posso mudar de novo ou não. Ai, liberdade é maravilhoso, não é mesmo? Me conta aqui o que tu acha sobre isso, sem me xingar, por gentileza. Se tu também não quer ter filho, se tu tem, enfim. Vamos falar sobre isso de forma pacífica. Me conta aqui nos comentários. E, óbvio, né? Te inscreve aqui no canal, garota, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.